ética. Primeiro aqui a diferença entre moral e ética. Moral seria o conjunto de normas de conduta, de regras de comportamento, consideradas padrão em determinada sociedade em um determinado momento. A moral ela seria local e transitória. Então, um conjunto de normas de conduta padrão para aquela sociedade. A ética já seria uma busca, ela busca refletir sobre a moral, estudar os comportamentos e os costumes humanos e identificar suas finalidades. Então, a ética ela seria algo maior, seria universal e permanente. Sistema de gestão de ética do Poder Executivo Federal. Ele foi instituído com o Decreto 6.029 de 2007, com o intuito de integrar os órgãos e ações voltados para a promoção da ética pública e uniformizar esses procedimentos. Então, para reunir todo mundo, eles chegaram e fizeram o sistema de gestão de ética do Poder Executivo, o SGR. E a composição do SGE qual é? Ele é composto pela Comissão de Ética Pública, que é vinculada à Presidência da República, e pelas comissões de ética setoriais, que são os equivalentes de cada órgão do Executivo Federal. Primeiro, em relação ao CEP, Comissão de Ética Pública. Ele é formado por 7 brasileiros, idoneidade moral, reputação ilibada, notória experiência em administração pública. Eles são designados pelo Presidente da República, não precisa passar por nenhuma aprovação. Tem um mandato de 3 anos, permitida uma recondução apenas. É um trabalho executado sem remuneração. E ele contará com uma secretaria executiva vinculada à Casa Civil para prestar apoio a essa comissão. Quais são as atribuições dessa comissão, da CEP? Ela serve como instância consultiva para o presidente e para os ministros. Ela também deve administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, dirimir dúvida de interpretação do Código de Ética, coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de gestão de ética, aprovar o regimento interno e escolher o seu presidente. Já em relação às comissões de ética setoriais, em todo órgão federal da administração direta, ou de uma autarquia, fundação pública, ou das empresas delegadas, concessionárias ou permissionárias, deve ser criada uma comissão de ética, que, como cada setor tem o seu, é a comissão de ética setorial. Quais são as atribuições dessas comissões setoriais? Ela serve também como instância consultiva dos seus dirigentes e servidores. Ela deve aplicar o Código de Ética, devendo submeter propostas para o aperfeiçoamento do Código de Ética à Comissão de Ética... esqueci o nome. Na Comissão de Ética Pública. Ela deve também aplicar o Código de Ética, devendo dirimir dúvidas e deliberar sobre casos omissos do Código, apurar condutas em desacordo e acompanhar capacitações sobre ética. Também é atribuição da Comissão Setorial representar seu órgão na rede de ética do Poder Executivo Federal e supervisionar a observância do Código de Conduta de Alta Administração Federal. E o que seria então a rede, Rede de Ética do Poder Executivo Federal, que é essa que está sendo falada aqui, na qual a Comissão Setorial representa seu órgão. O que é essa rede de ética? Ela é integrada pelos representantes da CEP e das comissões setoriais, objetivando a cooperação técnica e avaliação e gestão da ética. Eles se reúnem pelo menos uma vez ao ano, sob coordenação da CEP. Mais ou menos como se fosse um evento em que eles se reúnem para trocar ideias sobre ética. Quem tem legitimidade para apresentar uma denúncia? Qualquer cidadão, um agente público, uma pessoa jurídica privada, uma associação ou uma entidade de classe pode provocar uma comissão de ética.
praticamente todo mundo. E como é que se dá esse processo de investigação? Instaurado o processo, o investigado, ele deve se manifestar, né? Eu acho que teve uma falta ética sobre fulano. E aí vai ser instaurado o processo e o fulano, ele deve se manifestar por escrito em até 10 dias. Ele pode produzir provas documentais para sua defesa. As comissões elas podem requisitar documentos necessários à instrução probatória, a promover diligências. Elas podem requisitar esses documentos necessários à instrução probatória, elas podem promover diligências e elas podem solicitar pareceres de especialistas. Se novas provas forem juntadas aos autos, o investigado tem novamente 10 dias para manifestação. Então, sempre for juntada uma prova nova, tem 10 dias para se manifestar por escrito. Finalizada a instrução processual, a comissão proferirá uma decisão que ela é conclusiva e fundamentada. Deve ser, né? Conclusiva e fundamentada. Concluindo-se, então, pela falta ética, as comissões terão as seguintes providências, no que couber. Primeiro, sempre vai, né, tomar as providências previstas no Código de Conduta e no Código de Ética. Ela também pode sugerir exoneração da função de confiança à autoridade superior. Ela pode encaminhar para a CGU o equivalente para exame de eventual transgressão disciplinar, né, encaminhar o processo. E ela pode recomendar a abertura de processo administrativo se a gravidade o exigir. Esse processo vai ser mantido sigiloso, no grau de reservado, até o seu final. As comissões elas apenas podem aplicar a pena de censura ao servidor, nenhuma mais. Então não pode dar advertência, nem suspensão, muito menos demissão. Para resguardar o sigilo quando necessário, as comissões, após o processo investigatório, vão desentranhar dos autos os documentos que deverão ser lacrados e acautelados, né, para manter o sigilo. As comissões não podem deixar de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Conduta ou de Ética. Então, mesmo que o Código de Conduta ou de Ética seja omisso em relação àquele assunto, mesmo assim a comissão tem que proferir uma decisão. Agora, em relação ao conflito de interesses no serviço público, do qual trata a Lei 12.813, de 2013. Então, o conflito de interesses, o que é? Né? O confronto entre interesse público e privado que possa comprometer interesse coletivo. Quem é que se submete a essa avaliação, a essa lei, né, do conflito de interesse? São cargos altos, né? Os ministros, cargo de natureza especial equivalente, presidente, vice e diretor, o equivalente de autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, grupo de direção de assessoramento superior, DAS 5 e 6, e cargos com acesso à informação privilegiada, capazes de trazer vantagem financeira e econômica. Então dá para ver aqui que não são todos os funcionários que se submetem a essas leis, né? São os cargos, a princípio, os cargos mais importantes. Situações, então, de conflito, né? Durante o exercício do cargo, mesmo que estiver em licença ou afastamento. Seria uma situação de conflito, de interesse. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, a que tem acesso. Exercer atividades ou negócio com pessoa física ou pessoa jurídica que tenha interesse, né, na atuação do agente. Exercer atividade incompatível com atribuições do cargo. Atuar acerca de interesses privados nos órgãos da administração direta e indireta de qualquer ente. Beneficiar interesse de pessoa jurídica da qual participe, ou participe um relativo seu, já até terceiro grau, né, um cônjuge, um parente. Receber presente de quem tem interesse em decisão do agente. Prestar serviço à empresa fiscalizada pelo ente ao qual o agente está vinculado. E também tem algumas situações que
são de conflito de interesse, mesmo que o sujeito tenha deixado o cargo, né? Então, após o exercício do cargo, fazer uso de informação privilegiada obtida no cargo e no período de 6 meses, né? Então, o uso de informação privilegiada é a qualquer tempo, né? E alguns aspectos aqui são relativos a esses no período de 6 meses após o desligamento, salvo quando for autorizado pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria Geral da União. Então, o que ele não pode fazer nesses 6 meses após o desligamento? Prestar serviço à pessoa física ou pessoa jurídica com quem teve relacionamento relevante no cargo, aceitar cargo de pessoa física ou pessoa jurídica com atividade relacionada ao emprego ocupado, celebrar contrato com o órgão do Executivo Federal onde trabalhou, intervir em favor de interesse privado perante o órgão onde trabalhou ou com relacionamento relevante, ou com quem teve, né, um relacionamento relevante. Fiscalização e avaliação do conflito de interesses. Compete à Comissão de Ética Pública e à CGU, conforme o caso, fazer o quê? Estabelecer norma, procedimento e mecanismo que objetive o quê? Prevenir ou impedir conflito. Avaliar e fiscalizar situações que configuram conflito. Orientar e dirimir dúvidas sobre conflitos de interesse. Manifestar-se sobre a existência ou não de conflito nas consultas a elas submetidas. Basicamente o que está escrito em cima aqui, né? Autorizar o ocupante do cargo a exercer atividade privada, na ausência de conflito. Então, se não houver conflito, ou a CEP ou a CGU autorizam o sujeito a exercer atividade privada. Dispensar o sujeito do período de 6 meses de proibição, caso não haja conflito. Então, é aquela coisa aqui que foi dita antes, ó, aqui, salvo, né, quando autorizado pela CEP ou CGU. Então, uma das atribuições dela é dispensar o sujeito de 6 meses de proibição, caso não haja conflito. Dispor, junto com o Ministério do Planejamento, sobre a comunicação de alterações patrimoniais relevantes, exercício de atividade privada ou recebimento de proposta de trabalho ou contrato do setor privado. E fiscalizar a divulgação de agenda de compromissos públicos. Os agentes públicos sujeitos a essa lei, esses que foram falados aqui no começo, né, esses mais importantes, eles devem enviar à CEP ou à CGU anualmente, declarações sobre situação patrimonial, participação societária, atividade econômica ou profissional e existência de relativos, até 3º grau, no exercício de atividades que possam suscitar conflitos. E isso aqui são informações que eles prestam, né, à CEP ou à CGU. E eles também devem comunicar por escrito à CEP ou ao RH, e daí não é ao CGU, né, é ao RH, sobre exercício de atividade privada ou recebimento de proposta de trabalho ou contrato que pretende aceitar do setor privado, inclusive nos 6 meses após o desligamento do cargo. Né? Então, só que ele manda isso para quem? Ele manda para a CEP ou para o RH do órgão que ele trabalha.